bom dia a todos. Sábado 26 de novembro de 2022. Sem vista aqui hoje de novo, privilégio. Falamos ao vivo de Maceió. Viemos aqui casar um amigo, um casal fantástico aí, o Pablo e a Amanda. Deus abençoe o matrimônio de vocês. E para você que está entrando aí, seja muito bem-vindo mais uma vez a uma manhã estrategista. Obrigado mais uma vez pelo carinho, pela audiência. Seguimos firmes e fortes aqui no propósito de levar informações de educação financeira, investimentos, planejamentos e conteúdos de inteligência financeira, emocional, espiritual, comportamental e técnica. Nesse momento aqui, acabei de tomar o café da manhã e daqui um pouquinho nós vamos desfrutar daquele mar ali maravilhoso. O mar aqui em Maceió e Redondezas é um dos mais bonitos e legais para se entrar do Brasil. O mar quente, não é muito agitado, né? Tem um vento bem interessante que faz o calor ficar menos insuportável. E eis o Brasil, né? Nosso país tão rico em riquezas naturais. Eu que acabei de chegar dos Estados Unidos, sei o quanto a gente deveria dar valor a isso, porque eles não têm isso lá, né? Salvo alguns países. Inclusive eu estava na Flórida e é sobre isso que eu quero começar a trazer novidades. Eu tive nos Estados Unidos semana passada, passei 10 dias lá, né? Vocês sabem que eu fui para lá para dar uma palestra numa igreja. Eu fui falar sobre, na verdade, um encontro espiritual. Eu fui falar sobre espiritualidade, reino e investimentos, que é o título do meu livro, né? E vou começar atualizando vocês sobre as novidades que aconteceram por lá. Estou muito feliz. Além de ter ido para Leesburg, que é uma cidadezinha no interior da Flórida, ministrar essa palestra, eu fiquei alguns dias em Miami, estive em Orlando, depois em Sarasota, que inclusive é o pessoal da igreja de Sarasota que promoveu o encontro que eu fui lá palestrar. Então o que eu fiz antes e depois do evento? Eu otimizei a minha agenda para descobrir informações úteis sobre o mercado financeiro, sobre dolarização de carteira. E eu tenho um plano, né, já sempre tive um plano de investir no exterior. E agora mais do que nunca, diante dessa eleição, isso se faz necessário. Eu estou com muitos alunos e clientes com essa demanda. E eu fui lá pessoalmente para poder conhecer pessoas, sentir energia, pegar a frequência, aprender teses novas, para que a gente possa aí acrescentar teses de investimentos no nosso portfólio, né? Deixa eu sentar aqui numa cadeira porque estou com medo do vento tá tirando aí a atenção. Vamos ver se aqui a gente consegue. Isso. Então é o seguinte, eu estive lá em Miami, estive lá no BTG, num banco que é o maior banco da América Latina hoje de investimentos, e fui muito bem recebido. Expliquei para eles o que eu estava fazendo, expliquei para eles a minha tese, expliquei para eles sobre o Fundo Checkmate. Inclusive, galera, o Fundo Checkmate completou 1 ano de vida ontem, tá? Privilégio, obrigado a todos os envolvidos, especial carinho HGI, do meu irmão Rodrigo Meirelles, do Paulo, da Ana Beatriz, do Rogerinho, do Matheus, do Natan, de toda a equipe, né, da HGI. Foi um privilégio ter construído essa tese, e a gratidão eterna por vocês terem acreditado nesse projeto e colocado o fundo de pé, né? O fundo terminou um ano, segundo as minhas contas, aí, algo próximo de CDI mais 3, tá? A gente estava com CDI mais 6 até 20 dias atrás, antes do Lula e Companhia Limitada começarem a abrir a boca, né? E que fez os juros futuros explodir e o mercado cair. Mas ainda assim, CDI mais 3 num ano caótico desse, e eu estou muito satisfeito. Foi um ano de muita aprendizagem, é só o começo. Nós aprendemos bastante e vamos melhorar cada vez mais as teses. Então obrigado a todos os cotistas, nós somos mais de 100 cotistas no fundo, pessoas de, se eu não me engano, 9 estados diferentes, e é só o começo. Então, voltando um pouco, né, do que eu fui fazer lá nos Estados Unidos, eu apresentei esses resultados, falei das nossas ideias, falei do que a gente pensava sobre investimentos, que o Brasil tinha um potencial por ser um país emergente, mas que tinha essa insegurança política, fiscal iminente, e que a gente precisava diversificar teses de investimentos. Foi muito bem recebido, já tem
tapete vermelho nos esperando lá nos Estados Unidos, nesse banco BTG, que tem a vantagem de você ter atendimento em português. E apesar de o meu inglês ser fluente, né, acaba me faltando vocabulário e seria um pouco mais demorado eu pegar a frequência e a ambiência se eu tivesse que conhecer americanos e ter que desenvolver uma relação de confiança, né, e ter que aprender a fazer as perguntas certas. Eu consegui perguntar tudo que eu precisava e tirei todas as dúvidas, né. Eu vou ministrar esse caminho de como investir no internacional, né, para o nosso ecossistema, né, para o estrategista. Daqui a pouco, às 10 horas, eu vou entrar online e vou explicar para eles, né, tudo que aconteceu lá. Mas por hora eu quero deixar claro para vocês que, mais do que nunca, é importante que a gente pense em balancear nossa carteira para outros tipos de moeda, para outros tipos de continente, tá? Eu não vou parar nos Estados Unidos, eu tô indo semana que vem, eu tô indo para a Europa, eu vou para a Copa do Catar. E antes e depois da Copa, eu vou visitar o mercado financeiro da Alemanha e de Paris, tá? Na verdade, lá é um conjunto de bolsas. Tem a Bolsa de Frankfurt, que é uma das maiores bolsas do mundo. Na verdade, são 3 bolsas grandes na Europa Ocidental, né? É a FTSE, que mistura a Inglaterra com a Itália, né? A FTSE MIB, que é a Itália, e a FTSE, que é a Inglaterra. Tem a Frankfurt, que é da Alemanha. E aí tem uma junção de várias outras bolsas que formam ali Portugal, Holanda, França, se eu não me engano Espanha também, que é a maior bolsa europeia, tá? Então eu vou lá, eu vou descobrir isso, eu tenho cidadania italiana, então isso pode facilitar um pouco as coisas. Eu quero literalmente construir um caminho para que meus alunos e nosso ecossistema tenha oportunidades de investir lá fora com pessoas confiáveis, para que a gente possa aí não ficar na mão, né, de um governo que eventualmente jogue contra as pessoas que têm intenção de investir no país, né? Como eu já disse para vocês que eu não vou fazer uma oposição crítica, nós vamos fazer uma oposição inteligente que vai apontar soluções, e é sobre isso que eu vou falar daqui a pouquinho, antes de eu terminar as novidades, né, o que aconteceu lá nos Estados Unidos. Quero mandar um beijo, um abraço bem grande para a Eunice, para o Leonardo Fortunato, para o grande Gustavo aí, ó, que é um excelente estrategista financeiro também. Deixa eu ver quem mais que está no ecossistema nosso aqui. Para o Leandro Matos aí, que está sempre acompanhando nos stories, né, que está sempre nos acompanhando. E o nosso querido Wagnilton Silva, um das maiores mentes brilhantes, empresário fortíssimo, né, que está aí revolucionando investimentos na esfera agrária do país. Então um beijo para todo mundo aí que está entrando, um beijo para todo mundo que está participando aí. A Thay Lopes Araújo acabou de entrar também, a Águia Kangen, e vamos que vamos. Olha só, estava terminando de contar para vocês as novidades lá nos Estados Unidos. Então eu estou muito feliz porque eu tive o privilégio de ministrar uma palestra de reino e investimentos para 60 americanos. Só que, galera, eles não eram simplesmente americanos, eles eram russos que estavam morando nos Estados Unidos. O evento foi todo em inglês, eu consegui palestrar em inglês, destravei na verdade, foi um desafio, tá? Mas deu tudo certo, eu me fiz claro, me fiz entendido, e a minha palestra foi transmitida simultaneamente pro russo. E foi fantástico, porque eu tive o privilégio, literalmente, de levar o evangelho, de levar Reino Investimentos para outro país, na verdade para outros países, né? Então imagina, né? E essa é a parte que eu falo que matematicamente o racional aqui, né? O Henrique, o matemático, né? Que pensa 15, 16 jogadas na frente, nunca poderia ter previsto algo semelhante, né? 10 dias atrás eu estava nos Estados Unidos dando uma palestra de Reino e Investimentos à luz da Bíblia para 60 americanos russos, né? Que são descendentes russos, e alguns deles nem falam inglês ainda. E o negócio foi tão forte, gente, que no outro dia eu fui para outra cidade, na igreja deles, e o pastor me convidou para falar mais uma vez na igreja para as pessoas que estavam lá e que não puderam ir ao evento, que foi em outra cidade, que eles pudessem me escutar. E eu não estava meio preparado, então foi meio de supetão. E a boa notícia é que eu me saí melhor
do que no dia anterior que eu tinha preparado tudo pro evento, né? Ah, detalhe, eu não usei nenhum slide, não usei nada, nenhuma cola, não li nada, foi absolutamente tudo da mente, do coração, que eu quis conectar com o Espírito Santo para que ele pudesse realmente fazer a parte dele, né? A Rita Barbosa entrando aí, um beijo querida, lá do Rio de Janeiro, interior do Rio de Janeiro. E ó, minha princesa Tatá acordou, neném? Desce aí pra tomar café, senão vai acabar, tá? Então, eu fiquei muito feliz de ter participado de tudo isso. As portas estão extremamente abertas lá nos Estados Unidos. A notícia, né, que para coroar tudo, eles praticamente imploraram, né, para que eu pudesse traduzir o meu livro para o inglês. E não só isso, nós estamos levando para lá o método estrategista, tá? Então ano que vem eu estou chegando nos Estados Unidos com um livro. Ó o Kikito aí, bom dia Kikito, acordou, neném? Amanheceu aí? Então ano que vem eu estou chegando nos Estados Unidos com o livro traduzido em inglês e com o nosso curso, nossa imersão método estrategista. O pessoal da Rússia lá falou inclusive que queria traduzir o livro para o russo, né? Imagina o nosso livro chegar na Rússia, né? Que demais, né? Mas eu não vou perder o foco, né? O foco é construir caminhos de investimentos para nossos clientes no mundo afora. Semana que vem eu estou indo para a Europa. Na verdade, não semana que vem, daqui 2 semanas, né? No início de dezembro, no dia 11 de dezembro mais especificamente. E eu vou fazer essa visita no mercado internacional de Frankfurt, que é na Alemanha, e vou fazer também na Bolsa de Paris, que pega Paris, Portugal, Espanha, que fazem aí a composição da maior parte da Bolsa da União Europeia, né? Bom, então temos novidades, temos portas abertas já no BTG. A gente pode investir daqui lá fora, a gente pode investir lá fora. Lá nos Estados Unidos eu fui recebido também pelo pessoal da Arbitrust, tá? O Léo que fez a ponte no Brasil, e eu fui muito bem recebido pelo Gabriel lá. Esse é um pessoal que trabalha com operações de arbitragem em cripto. Então é um mercado que está nascendo, mas é um mercado de arbitragem que teoricamente limita o nosso risco, né? É um mercado mais de especulação, tá? Mas nós estamos abertos a todas as teses. Quem é do ecossistema estratégico sabe o tanto que a gente preza por aprender, por escutar novas informações. E entre aspas, né? Vocês sabem que eu sou fuçado, né? Eu quero ir em tudo, fazer pergunta, descobrir frequência. E nós vamos descobrir muita coisa, tá? Já estamos, na verdade. Bom, vamos trazer um pouco de conteúdo. Eu vou atualizar vocês à medida que as coisas forem acontecendo. Aqui no Brasil ainda tem um trabalho jurídico para se fazer, porque para investir lá fora é bom que seja por offshore. Estou falando dos Estados Unidos, tá? Porque se você investe pessoa física, um valor acima de 35 mil dólares, se eu não me engano, o imposto fica muito alto, então tem que abrir uma empresa antes, que é a famosa offshore. E aí eu já levantei os custos iniciais para se abrir uma offshore, 2 mil dólares mais ou menos para abrir, mais ou menos 2 mil dólares anuais para manter. E aí você vai mandar o dinheiro para essa offshore, da offshore você manda para o banco nos Estados Unidos, e aí você faz as operações junto com a nossa equipe lá no BTG, que é onde eu consegui fazer a parceria por enquanto, mas eu sinto que outras parcerias vão acontecer. Amanhã eu tenho uma reunião, na terça-feira eu tenho uma reunião com o pessoal do Itaú, que também tem um Itaú lá em Miami, tá? E provavelmente a XP vai entrar na parada também, que eu já fiz conexões e tem um sócio do escritório de Miami que está em São Paulo. Eu devo encontrar com ele semana que vem para conversar sobre isso também. Enfim, quero fazer perguntas, conhecer muita gente para saber onde é que nós vamos e qual é o caminho do dinheiro para lá, tá? Bom, vou trazer um pouco de conteúdo aqui então. Rita, o valor para se investir lá fora nesse BTG são contas acima de 250 mil dólares, né? Que daria aí 1.300.000, 1.400.000 reais. Para essa parceria que eu fiz com o BTG de lá. Para valores menores, eu vou construir pontes também. Vou construir fundos, vou construir pontes. Então me aguarde, né? Eu sei que a gente não vai deixar ninguém para trás. Se depender de mim, todo mundo vai ser alcançado. Mas pelo menos já tem uma ponte, né, para poder já começar e startar com esses clientes mais privates, tá? Então nós já temos como atender esse pessoal que já tem uma grana para investir lá fora. Então vamos lá. Qual que é a historinha que está acontecendo no Brasil aqui agora e o que é que nós estamos tentando nos proteger, né? Nós temos aí a eleição, né,
do Lula e algumas notícias, né, sobre essa famosa PEC da transição, né, a transição dos governos. E desde que ele abriu a boca, né, que ele começou a abrir a boca depois da eleição, o mercado entendeu que o risco fiscal do país aumentou. Bom, como é que um governo, né, aumenta o risco fiscal simplesmente sem ter tomado posse, né? Simplesmente porque ele mostrou irresponsabilidade nos comentários que ele fez a respeito de finanças, de mercado, né? E de a irresponsabilidade ou cuidado com o teto de gastos, ou seja, teremos um governo gastão, como já foi dito aqui em lives anteriores. Se o governo é gastão, ele coloca mais dinheiro na economia, a inflação tende a ficar pressionada, e se a inflação fica pressionada, o Banco Central não consegue descer os juros, que está num patamar muito alto no Brasil já. Pelo contrário, existe já a eminência que esses juros vão continuar subindo. Se o juros sobe ou continua subindo e fica em patamares altos, como nós temos aqui agora, a economia fica desacelerada, porque as pessoas não têm acesso ao crédito. Então é como se você estivesse tirando o motor da economia, né? E aí nós vamos ter um país que não cresce. A gente tem um país que não cresce, não tem como, obviamente, as empresas darem lucro e o mercado financeiro andar. Mas o país inteiro para, né? O mercado imobiliário vai sentir, ninguém vai conseguir vender apartamento, a indústria de automobilismo também, ou seja, não é interessante para governo nenhum manter os juros altos. Então eles precisam controlar a inflação. É uma tentativa de todo governo. Então não adianta eles deixarem a inflação sem corda, porque eles vão se enforcar, vai ser um tiro no pé. E se eles fizerem coisas muito irresponsáveis, eles vão impeachment o Lula mesmo, né? E aí ele não termina o governo. Bom, como é que um governo não... ó, o nosso grande Alan aí, Melo, ó, que privilégio, parabéns aí, ó, o papai do ano aí, lá de Barracão, Dionísio Cerqueira, me recebeu com muito amor lá, sou muito grato pela tua vida, irmão, estamos sempre juntos. Então é o seguinte, galera, como é que um governo, ele toma atitudes em prol de um mercado, em prol de um controle de inflação e de taxa de juros? Vamos lá. Primeira coisa que ele precisa fazer, que ele poderia fazer, uma reforma administrativa, ou seja, enxugar os gastos públicos, que foi o que o governo atual fez, né? O Guedes soltou ontem nas redes sociais dele que pela primeira vez na história do Brasil um governo vai terminar o mandato gastando menos do que começou o mandato, né? Então eu acho que nós vamos sentir muita saudade disso, mas vamos lá. Então, a primeira hipótese de um governo fazer bem para a população é ele fazer uma reforma administrativa e enxugar os gastos, né? Que parece que é exatamente o contrário que o PT vem fazer. Primeiro, que ele vai criar vários ministérios. Segundo, que a equipe de transição dele já tem 187 pessoas, diferente do governo passado, por exemplo, quando o Bolsonaro foi tomar posse, tinha 40 pessoas, 30 e poucas pessoas, né? Então você já vê por aí que vamos ter um aumento de gasto público, né? Então, reforma administrativa, que seria um caminho, enxugar os gastos do governo, é um caminho que não vai acontecer com o PT. Então sobrou outro caminho, reforma tributária. E aí que eu acho que eles vão realmente tentar fazer coisas malucas, mas aí a esperança é o Congresso. O que a reforma tributária faz? Eles vão tentar ou criar novos impostos, ou redimensionar, ou dar novos caminhos a alguns impostos. E basicamente eles vão criar a ilusão na sociedade que eles vão taxar o rico e não o pobre, né? Só que na conta final a gente sabe que quem paga a conta será o pobre, né? Então, por exemplo, se ele resolve taxar, por exemplo, o agro, né? Que é o que acabou de acontecer em Goiás, por exemplo. O Caiado, o nosso governador lá em Goiás, ele acabou de aprovar, conseguiu fazer uma pressão nos deputados lá e aprovou lá em Goiás que o agro vai ser taxado, né? Vamos imaginar, se você é empresário do agro, né, empreendedor, se você é empreendedor do agronegócio e os impostos aumentam para você produzir, o que vai acontecer? Você vai repassar esse imposto na ponta final. Então quem que vai pagar essa conta é quem vai comprar uma carne mais cara, quem vai comprar os produtos alimentícios mais caros. Ou seja, quem paga o pato sempre é o pobre, né? Então esse caminho de aumentar tributos, que é o caminho que o governo, um dos caminhos que o governo atual, que o PT vai tentar fazer, é esse. E
E para ter o apoio da sociedade, né, dos pobres, né, que são pessoas que não conseguem pensar muito, duas jogadas na frente ali, eles vão vir com esse discurso, né, de tirar do rico e dar pro pobre. Mas para mim isso é fake, né? A gente sabe que no final das contas quem paga a conta é o pobre sempre, né? Então esse é o primeiro passo, né? Esse é o primeiro perigo, reforma tributária, que pode ser necessária a reforma tributária, mas seria para diminuir imposto, não para aumentar. Então o risco é o PT conseguir aí uma pressão no Congresso e aprovar uma reforma tributária. Bom, o último risco para um governo em prol do país seria ele manter as estatais dando lucro, gerando emprego, gerando renda, para que estimulasse investidores estrangeiros a investirem no país. E aí foi o grande caixa, né? Foi o grande vilão da história, foi o grande problema do governo atual. Foi aí que eles realmente abriram a torneira, que eles conseguiram gerar um prejuízo gigantesco na Petrobras, vendendo petróleo, né, mais barato do que se podia, dando prejuízo para a companhia, para controlar a inflação, para não deixar a inflação estourar no governo passado. E obviamente, ainda fruto da má gestão que houve na Petrobras, eles literalmente assaltaram a Petrobras, né? Então houve-se ali a Petrobras e demais empresas estatais como o Banco do Brasil, como Correios, como enfim, outras empresas que tinham o governo como mandante das suas operações, para pagarem todo o esquema, né, não só de corrupção, mas para tentar segurar de forma artificial a inflação, né, nos governos anteriores, né. Só que naquela época a gente tinha um mundo bombando, a gente tinha uma China explodindo, a gente tinha economias mundiais crescendo, né, então a gente tinha uma forte demanda para exportação. Esse ano de 2023, 2024 vai ser diferente, gente. Nós não vamos ter economias super bombando, né? Tá todo mundo ainda se recuperando do Covid, da crise e tal. Então é um problema a gente confiar, né, que essa demanda vai continuar muito quente. Tá todo mundo tentando controlar a inflação, subindo juros lá fora. Então o mundo entrando em recessão, dificilmente a gente vai ter fonte de renda suficiente para poder justificar uma demanda incrível para nossas empresas conseguirem suportar todos esses gastos, né? Então esse risco existe, mas eu tenho uma esperança, né? A esperança chama-se lei das estatais, né? Depois que houve o esquema de corrupção no governo PT, quando a Dilma foi impeachmentada e o Temer tomou posse, com ele chegou a lei das estatais, né? Que teoricamente protege a empresa, protege quem vai ser indicado para a empresa, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: nenhuma dessas três alternativas para que o governo consiga controlar a inflação e pró-economia, né, que seria uma reforma administrativa, ou seja, enxugando gastos, uma reforma tributária, enxugando tributos e não assaltar as estatais, todas essas atitudes que o governo poderia tomar para poder a gente ter uma economia pujante, né, e o Brasil conseguir crescer e aproveitar o potencial que ele tem, aparentemente vai ser o caminho oposto escolhido pelo governo. Eles devem tentar assaltar as estatais novamente, né? Eles devem tentar uma reforma tributária não benéfica para o país, ou seja, aumentando tributos, tá? E eles não vão enxugar o gasto público. Aí você fala assim: Henrique, é o caos, vou vender tudo que eu tenho e vou sair fora de mercado, não vou comprar mais nada. E aí é uma coisa que eu vou insistir, né? Eu acho que o mercado financeiro ele antecipa tudo, tá? E nos atuais patamares que nós temos no nosso mercado, principalmente o mercado financeiro, eu acho que o pior já está precificado. Tem empresas que estão bem 50%, 30%, 40% mais barato que a mínima do Covid, né? Tem empresas que estão mais baratas que em 2008. Tem empresas que estão mais baratas que em 2019, estando com lucro e redondinhos no seu operacional, bem mais do que estava em 2019. Ou seja, literalmente o mercado está de graça. Só que a pergunta é: o nosso Congresso, centro e direita, vai conseguir travar ou diminuir a ineficiência do PT? A nossa lei das estatais vai conseguir proteger o Banco do Brasil e a Petrobras?
Então essas são perguntas que nós não temos a resposta ainda, né? Diante de um STF aparentemente corrompido também, a gente fica com mais pesar ainda, né? Mas eu vou continuar do lado do que o bem sempre vence o mal, e entendendo que nós vamos ter períodos de volatilidade. Existem operações no mercado financeiro que você faz que aproveitam volatilidades, mas eu não vou vender boas empresas baratas, que tem lucro, que não tem dívida, simplesmente porque o PT assumiu o país, né? Ainda que eu tenha que ficar com meus investimentos por mais tempo, até a gente encontrar o eixo novamente do mercado, consequentemente eu vou demorar mais tempo para remunerar meu capital, mas eu acho que hoje existe uma assimetria no mercado financeiro, principalmente no mercado interno, né? Empresas brasileiras, que jamais foi vista, né? Talvez nem na mínima da crise de 2008, nem na mínima do Covid, a gente tenha visto empresas tão baratas quanto a gente está vendo agora. Quando eu falo em empresas baratas, eu falo em relação a seu lucro, tá? A capacidade que elas têm de gerar lucro, de gerar caixa. Então, na minha cabeça, há uma grande oportunidade, entendendo que a gente está vivendo um período difícil, o mundo lá fora tá bem complicado, a gente tem um risco fiscal iminente, eu estou ciente de tudo disso. Mas tem outra tese agora, que eu já tinha falado uma vez aqui. O mundo inteiro está vendo as notícias ruins, né? E eu não vejo colapsos acontecendo quando está todo mundo vendo notícia ruim. Normalmente as pessoas precisam de surpresa, né, para o mercado despencar. E eu não vejo nenhuma notícia nova de ruim que possa acontecer, né? O mercado já precificou tudo de ruim que poderia acontecer num governo, na minha opinião. A Petrobras já caiu, acho que 32% da máxima dela desde a eleição, né? Estava R$38, está R$22, R$23 agora. O Banco do Brasil caiu de 44, se eu não me engano, para 33, 34 também. Empresas que têm dívidas, empresas que pegam dinheiro emprestado, com essa alta da Selic, né, a alta dos juros futuros, que foi os juros que subiu essa semana com as falas do governo, sem responsabilidade com o teto fiscal, caíram só nesse último mês 30%, 40%, 50%, né? E, enfim, eu tô achando que o mercado já precificou o pior. Vou seguir comprado em boas empresas e vou seguir fazendo operações que me geram renda durante esse período de volatilidade. Obviamente respeitando um caixa, respeitando e respondendo uma pergunta. Cara, se der tudo errado, se realmente piorar, e esse dinheiro que está alocado nesses ativos agora, eu não vou precisar dele a curto prazo, então eu sempre tenho outros ativos que eu posso utilizar para renda, né? A gente nunca vai negligenciar o nosso plano, né, de planejamento financeiro, para que a gente realmente não seja pego de surpresa tendo que eventualmente vender uma ação na mínima histórica, porque a gente deu um passo maior do que as pernas, né? Mas no meio do caminho nós vamos sim construir esse caminho internacional, né? Já foi dado o primeiro passo, em breve a operação já vai estar de pé, tá? Eu gosto sempre de fazer o meu dinheiro, da minha família, antes de levar os alunos e levar o ecossistema, né? Quem me conhece sabe, a gente é muito skin in the game, né? Para poder tomar conta da indicação de um caminho. Eu gosto de viver e ter experiências antes. Então já está rolando, eu estou me mexendo, já estava na verdade bem antes da eleição, mas agora com essa possibilidade geográfica de eu estar lá presente fisicamente, esse tanto de porta que se abriu, o negócio vai acontecer. Bom, que o nosso congresso consiga realmente fazer o trabalho. A gente teve uma notícia boa essa semana que me faz ter muita esperança. Não sei se vocês acompanharam aí, o deputado federal do Rio Grande do Sul, do Partido Novo, o Van Hatten, que é um baita deputado, gosto muito da linguagem dele, sigo ele já tem uns 2 anos mais ou menos. Ele encabeçou um abaixo-assinado para reunir assinaturas de deputados federais para abrir uma CPI contra abuso de autoridade do STF. E aconteceu, né? Ele já teve lá a maioria que precisava do Congresso e vai acontecer uma CPI para identificar abuso de autoridade já na verdade vai chegar na mão do Arthur Lira, né? E aí ele que vai ter que
que decidir, né, como presidente da Câmara, se a CPI vai para frente ou não, mas ele já disse que está ciente, está viajando para o exterior, para a Europa, vai voltar semana que vem, mas isso me dá esperança, né, de que realmente nós tenhamos aí um Congresso atuante como escudo para a nossa sociedade. Isso que nós nem temos ainda, o Congresso novo, né, que vai entrar ano que vem, que é mais centro-direita ainda, né, com o Congresso atual ainda. A gente já teve uma aprovação dessa CPI, já teve assinaturas que precisava. Então, eu estou confiante que o governo PT não vai conseguir assaltar o nosso país como ele fez no passado, que a gente vai ter um Congresso atuante e, em cima disso, eu acho que tem uma simetria no mercado muito grande, que justifica a minha posição comprada, né, no atual momento em ações da Bolsa de Valores. Queria agradecer imensamente a presença de todos. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, podem fazer. Sabadou, com muito sol, com muita alegria, com muito amor, desfrutar a família, desfrutar a saúde, tomar aquela água de coco, né? Ó, desfrutar a vista e vamos embora que tem... faltou o comentário da Black Friday, né? A Copa do Mundo, que também acho que traz um sentimento de euforia. Acho que pode ajudar aí o otimismo, né? À medida que o Brasil for avançando, e a Black Friday parece que bateu o recorde aí. Então, empresas de varejo que tem na nossa carteira. Bom, a internet ficou meio ruim aqui, vamos que vamos. Um beijo a todos